Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Profecia de Ana. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Profetizar a Simeão, profetizar uma casada, profetizar uma virgem. Devia também profetizar uma viúva, para que não faltasse nenhum sexo ou condição. Por isso é dito: havia também uma profetisa chamada Ana. Teofilacto Diócrida. O evangelista detém-se na descrição de Ana, mencionando seu pai e a sua tribo, como que apresentando como testemunhas os muitos que conheceram seu pai e sua tribo. São Gregório de Nissa. Ou porque houvesse muitas pessoas com o mesmo nome naquele tempo. Assim, para distingui-la claramente, diz quem era seu pai e qual era sua família. Santo Ambrósio. Ana, tanto por sua condição de viúva como por seus costumes, é apresentada como digna de anunciar o Redentor do mundo. Por isso prossegue. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Orígenes. O Espírito Santo não permaneceu nela por acaso. Com efeito, o maior bem é possuir, se possível, a graça da virgindade. Se não é possível, mas acontecer à mulher de perder o seu marido, é perseverar como viúva. De fato, não apenas depois da morte do marido, mas também enquanto ele vive, deve ter no seu espírito esse propósito, para que, ainda que tal não aconteça, sua vontade e seu propósito sejam premiados pelo Senhor. Deve dizer em seu espírito: este é o meu voto, esta é a minha promessa. Se me acontecer aquilo que não desejo, não farei nada senão permanecer viúva e inviolada. Com razão, portanto, essa santa mulher mereceu receber o espírito de profecia, porque subiu a esse cimo da virtude pela castidade prolongada e pelos longos jejuns. Por isso segue: não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Com isso, fica claro que possuía todas as outras virtudes, como ela é semelhante a Simeão por suas virtudes. Ambos estavam no templo, ambos foram considerados dignos da graça profética. Por isso segue: como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus. Teofilacto Diócrida. Isto é, louvava a Deus por ver a salvação do mundo em Israel, e falava de Jesus, dizendo que ele era o Redentor e o Salvador. Por isso segue: e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Orígenes. Como a profetisa Ana falou pouco e não de maneira clara a respeito de Cristo, o evangelista não desenvolve o que foi dito por ela. Talvez se possa dizer que Simeão lhe precede porque representava a lei,
pois seu nome significa obediência, enquanto o de Ana significa graça. Entre eles estava Cristo. Deixou, pois, aquele morrer com a lei, mas sustentou a outra para viver mais pela graça. São Beda. De acordo com o sentido místico, Ana representa a igreja, que está como que enviuvada por causa da morte do esposo. Também, o número dos anos de sua viuvez representa o tempo da peregrinação do corpo da igreja longe do Senhor. 7 vezes 12 são 84. O número 7 exprime o curso deste mundo, que gira em 7 dias. E o número 12, a perfeição da doutrina apostólica. Portanto, pode-se dizer, seja da Igreja Universal, seja de qualquer alma fiel, que serviu ao Senhor por 84 anos, se cuida de observar durante todo o tempo de sua vida a doutrina dos apóstolos. Isso concorda também com o período de 7 anos em que permaneceu com seu marido, pois, em virtude de uma prerrogativa da majestade do Senhor, que ele próprio, habitando na carne, nos ensinou, o número de 7 anos é usado como símbolo da perfeição. Ana também se conforma aos mistérios da igreja, porque seu nome significa graça. É filha de Fanuel, que quer dizer face de Deus, e descende da tribo de Asser, isto é, bem-aventurado. São Beda. Lucas omite aqui o que sabia que Mateus tinha exposto suficientemente, a saber que o Senhor, depois de todas essas coisas, foi levado por seus pais ao Egito, para não ser morto por Herodes, e tendo este morrido, foi trazido de volta à Galiléia e começou a viver em Nazaré, sua cidade. Com efeito, os evangelistas costumam omitir o que sabem ter sido registrado pelos outros ou que, no espírito, previram que seria registrado pelos outros, de modo que, na sequência contínua de suas narrações, nada parece ter sido omitido, o que, porém, considerando o escrito de outro evangelista, o leitor encontre o que foi passado. Por isso, depois de omitirmos muitas coisas, Lucas disse: terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Teofilacto Diócrida. A cidade de Belém era como que a sua pátria, mas Nazaré era o lugar onde habitava. Santo Agostinho. Talvez chame a atenção como Mateus diz que os pais foram com o menino para Galiléia, porque não quiseram ir para a Judéia por medo de Arquelau, quando parecem ter ido a Galiléia antes porque a sua cidade era Nazaré da Galiléia, como diz aqui Lucas. Deve-se, porém, entender que, quando o anjo, em sonho no Egito, disse a José: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, São José entendeu que lhe havia mandado marchar para a Judéia, porque é por excelência a terra de Israel. Em seguida, soube que ali reinava o filho de Herodes, Arquelau, e não quis se expor ao perigo, vendo que a terra de Israel também podia ser entendida como a Galiléia, porque também nela habitava o povo de Israel. Expositor grego. Ou de outro modo, São Lucas refere-se aqui a um período anterior à descida ao Egito. Com efeito, José não levaria Maria para lá antes de ter sido purificada. Antes, porém, de terem descido ao Egito, não receberam o oráculo para irem a Nazaré, mas desejando livremente voltar à sua pátria, dirigiram-se para lá. Não subiram a Belém senão por causa do recenseamento, mas, uma vez cumprida a causa de sua subida, desceram a Nazaré. Teofilacto Diócrida. O Senhor poderia ter saído do útero com o corpo de uma idade madura. Isso, no entanto, pareceria fantasioso. Por isso é dito: e o menino crescia, tornava-se robusto. São Beda. Note-se a diferenciação das palavras. O Senhor Jesus Cristo, enquanto menino, isto é, enquanto revestido da fragilidade humana, crescia e se fortificava. Santo Atanásio. Se, segundo alguns, a carne foi mudada em natureza divina, de que modo crescia? Com efeito, atribuir crescimento ao incriado é uma impiedade. São Cirilo. Com razão, põe o incremento da sabedoria ao lado do crescimento do corpo, quando diz:
tornava-se robusto, isto é, em espírito, pois, segundo a medida da idade corpórea, a natureza divina revelava a sua sabedoria própria. Teofilacto Diócrida. Se, quando era pequeno em idade, demonstrasse toda a sabedoria, pareceria um prodígio, razão pela qual se mostrava progressivamente, a fim de preencher todo o mundo. Não é dito que se fortificava em espírito como se recebesse sabedoria. Com efeito, como pode se tornar mais perfeito o que é perfeitíssimo desde o princípio? Por isso segue, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. São Beda, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e a graça, porque a Jesus Cristo, sendo homem, foi dada a grande graça de que, desde que começou a ser homem, fosse perfeito homem e perfeito Deus. E muito mais, se consideramos que era o Verbo de Deus e Deus, não precisando ser fortalecido nem devendo crescer. No entanto, sendo menino, tinha a graça de Deus para que, como todas as coisas foram admiráveis nele, também a sua infância fosse admirável, para que a sabedoria de Deus se cumprisse. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.